Boa noite. Mais uma vez estamos aqui em nome de Deus, em nome da espiritualidade, né? Estamos aqui hoje para falarmos mais uma vez pela Casa Espírita Nosso Lar, a qual pertenço com muita alegria, né? Com muita honra por Deus me dar essa bênção de lá estar. Então hoje nós vamos falar sobre igualdade, fraternidade e liberdade. Então, para começar, eu vou fazer uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, mensagem 133, em torno da liberdade. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à morte. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Quanto mais se agiganta a evolução intelectual da Terra, mais se propalam reclamos em torno da liberdade. Há povos que se batem por liberdade mais ampla. Aparecem os chamados campeões da liberdade, levantando quartéis de opressão e esfogueadas legendas de rebeldia. Fala-se em mais liberdade para a juventude. Pede-se liberdade para a criança. No entanto, basta uma vista de olhos nas máquinas aperfeiçoadas do mundo moderno para que se reconheça o impositivo inevitável da disciplina. O automóvel chispa vencendo barreiras, mas se o motorista foge do equilíbrio ao volante ou se desobedece aos sinais de trânsito, o acidente sobrevém. O avião devora distâncias, transportando o homem através de todos os continentes, no espaço de poucas horas. Todavia, se o piloto não atender aos planos traçados na direção, o desastre não se faz retardio. Louvemos a liberdade, sim, mas a liberdade de construir, melhorar, auxiliar, elevar. Ninguém na terra foi mais livre que o Divino Mestre. Livre até mesmo da posse, da tradição da parentela, da autoridade. Entretanto, ninguém mais do que ele se fez escravo dos desígnios superiores para beneficiar e iluminar a comunidade. Eis porque nos adverte o apóstolo sensatamente. Fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade, favorecendo a devassidão. Ao invés disso, santifiquemos a liberdade, através do amor, procurando servir. É a mensagem de Emmanuel, do livro Palavras de Vida Eterna. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, vamos fazer a nossa prece, rogando ao Senhor da vida sabedoria. Sabedoria para podermos nos colocar com discernimento e com o conhecimento à luz da razão, falando o Senhor Jesus, dessa trindade tão importante para o progresso da humanidade. Porque sabemos que fraternidade, liberdade e igualdade, esse será o caminho de toda a humanidade. Mas ainda somos pequenos, ainda queremos as coisas só para nós mesmos, porque ainda somos escravos do egoísmo e do orgulho, que nos mantém cativo na cegueira interior, na falta de discernimento que nos impede de amar com despreendimento e de servir a todos com o mesmo amor. Abençoa-nos a todos, Senhor Jesus. Envolve-nos com a sua luz. E bem-vindos sejam todos aqueles que aqui estão, em vosso nome, em busca de vosso conhecimento.
e da vivência plena de vossos exemplos de amor e luz. Fica conosco, Senhor, e nos abençoa, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, para a gente começar essa mensagem, que é uma mensagem de suma importância, não só para a doutrina espírita, mas para toda a humanidade em geral, eu vou começar aqui com uma pequena mensagem do livro Obras Póstumas, Liberdade, Igualdade, Fraternidade. Estas 3 palavras constituem por si sós o programa de toda uma ordem social, que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade, se os princípios que elas exprimem pudessem receber integral aplicação. Vejamos quais os obstáculos que, no estado atual da sociedade, se lhes opõem, e ao lado do mal procuremos o remédio. Então vamos fazer, a gente sabe que é o sonho de toda a humanidade. E nós fomos criados, boa noite, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Então, nós fomos criados todos livres, né? Mas nós fomos criados também para sermos felizes. Não felizes segundo o nosso conceito de felicidade, mas felicidade de acordo com o nosso progresso moral e o nosso progresso espiritual. Por isso que ao falarmos desse assunto, nós vamos começar pela fraternidade, né? Porque a fraternidade, ela significa o quê? Devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. E por excelência, ela é a caridade, né, evangélica, da aplicação máxima do Cristo. Proceder para com os outros como quereríamos que os outros procedessem para conosco. Por que começamos com a fraternidade? Porque sem a fraternidade não tem como ter liberdade. Sem a fraternidade não tem como promover a igualdade. Então, quando a gente fala de fraternidade, a gente fala de amor a Deus, de amor também ao próximo. E aqui a gente lembra também de uma outra máxima do Cristo, que a gente nunca deve esquecer. Nós não chegaremos a Deus se não for pelo Cristo. E que nós nunca chegaremos ao próximo se nunca chegaremos ao Cristo se não for pelo próximo, desculpe. Então a gente vai descobrindo que enquanto nós nos deixarmos levar pelo egoísmo que nos é comum, pelo orgulho que ainda nos domina a alma, nós vamos estar ainda muito distante dessa fraternidade tão esperada, dessa fraternidade por Jesus plantada, semeada de maneira segura, não em papéis, não em atas, mas na alma de cada um de nós. No coração do homem ele plantou a semente da fraternidade, da liberdade e da igualdade. Se todos nós prestássemos atenção, nós com certeza, né, já estaríamos muito mais adiantados, estaríamos muito mais felizes, já estaríamos imunes a muitos vícios e muitas paixões que ainda fazem parte de nós. Nós ainda não podemos ser fraternos nem livres, porque ainda nós não entendemos que quando nós dizemos o Pai Nosso, que nós falamos Pai Nosso que estás nos céus, nós estamos nos dirigindo ao Pai de todos nós. E se Ele é o Pai de todos nós, essa bênção que nós estamos pedindo, ela deve se estender a toda a humanidade. Mas nós não pensamos assim, nem agimos assim. Aliás, podemos até pensar, porque a gente sabe, né? Mas a gente ainda não age assim. A gente ainda não inclui a humanidade como nossa família. Nós ainda não incluímos a humanidade como nosso elo de ligação com o Cristo. Nós ainda não incluímos a humanidade na nossa intimidade. Nós ainda não entendemos que a humanidade, para que eu seja feliz,
É necessário que o meu irmão esteja feliz, que meu filho esteja feliz, que a minha família esteja feliz. E para que o meu povo seja feliz com relação à minha nacionalidade, certo? Eu preciso que o meu país esteja feliz. E se eu quero que os outros países e os outros povos sejam felizes, é preciso que eles também estejam felizes. Nós vamos descobrir que quanto mais nós buscamos uma felicidade, de acordo com as nossas utópicas visões de felicidade, nós temos momentos de imensa alegria, de imenso prazer e podemos até dizer de profunda felicidade. Mas se a gente pensar bem, são momentos fugidios, são momentos fugazes, são momentos que passam. Por isso eles precisam ser repetidos para que a gente volte a sentir de novo aquela sensação. Mas quando nós nos dirigimos ao Pai, com um sentimento de amor fraternal, rogando por toda essa humanidade que é nossa irmã, que a dor do outro é a minha dor, que a dificuldade do outro é a minha dificuldade, que a incapacidade do outro de amar é a minha incapacidade de amar e de me doar, de compreender a situação do outro, nós ainda vamos estar em busca dessas sensações que não são perenes, elas são transitórias. Mas quando nós buscamos a paz que vem de Deus, a paz que vem do amor, através desse amor que queremos para nós, mas que nós queremos também para todas as outras pessoas, aí nós vamos sentindo uma alegria verdadeira, uma alegria perene, uma alegria que ela fica para sempre dentro de nós. Quando nós ampliarmos o nosso ciclo de amizade verdadeira, onde nós desejarmos a todos os nossos amigos o mesmo que queremos para nós, quando nós incluirmos aqueles que nos amam e aqueles que também não nos amam nas nossas rogativas ao Pai, nós já vamos estar nos sentindo melhores, porque a gente já é capaz de querer dividir com aquele que não tem por nós um sentimento de carinho, o amor de Deus. Nós já estamos tentando nos desvincular do egoísmo que nos mantém cativo nessa prisão doentia do venha a nós, do venha a nós, do venha a nós, do venha a nós. Esquecendo que para vir para nós tem que ir para o vosso reino também. Esquecendo que a alegria, para que ela seja plena, ela tem que fazer parte de mim e de todos, né? E que quando a minha alegria for grande e a dor do outro estiver ali ao meu alcance de poder aliviá-la, eu não posso abdicar disso. Eu tenho que ir fazer a minha parte. Se eu não posso ir lá e ajudar de alguma forma presencial, eu posso orar por aquela criatura. Eu posso pedir a Deus por aquela criatura. Eu posso pedir aos amigos espirituais as mesmas bênçãos que eu quero para mim. Quando, por exemplo, eu quero a paz no meu país, eu peço a Deus por quem? Por todos nós. Por todos nós, povos inteligentes, povos livres, que sabemos escolher aqueles que irão dirigir o destino do nosso país, do nosso estado, do nosso município, né? Então, mesmo se eu peço a Deus, é claro que eu vou escolher alguém entre tantos. Mas se aquele irmão que eu escolhi não foi o vencedor, eu não posso me armar contra quem venceu. Porque eu não sei os compromissos dele com o país, ou com o estado, ou com o município. Não sei se ele vai fazer bem ou mal. Isso não me compete julgar. Mas me compete torcer, orando a Deus, que ele faça o melhor por todos aqueles que acreditaram nele. Não em favorecimentos que não se estenda a toda a sociedade,
mas sendo justo, sendo íntegro, sendo honesto. Não favorecendo esse e aquele que votou em mim, mas favorecendo a todos aqueles com os quais ele se comprometeu, que foi a sociedade como um todo. E quando nós, eleitores, agimos assim, nós estamos contribuindo para que aquele governante acerte. Isso é fraternidade. Isso também é liberdade de escolha. E de como vou me portar diante da vida. E diante daquela situação na qual eu me vejo. Então, ao invés de eu desejar que a criatura faça tudo errado, eu tenho que torcer para que ele faça bem. Para que pelo menos ele satisfaça aquelas pessoas que acreditaram nele. Mas com certeza que se depender da prece, ele vai ter a minha, para que ele acerte. Porque de antemão nós sabemos que ninguém é eleito porque fez uma trapaça aqui, outra acolá. A pessoa é eleita porque ela tem um compromisso com aquele país, com aquele estado, com aquele município. E nós sabemos também que todos nós temos esse mesmo compromisso de saber escolher, sem buscar os nossos interesses pessoais, mas visar a melhor proposta para toda a sociedade. E assim deve ser na nossa conduta diária. Esse é só um exemplo. No meu trabalho, eu tenho que pensar no que é bom para todos os meus companheiros. Se hoje eu tenho um cargo onde eu sou superior aos outros, que eu não me esqueça que assim como eu lá estou, eu posso de lá sair. Até porque, se tratando da vida aqui no planeta, tudo é muito passageiro. Eu não estou lá para sempre. Eu estou lá temporariamente, assim como eu estou aqui no manto da carne. Tudo é temporário. E como tudo é temporário, eu tenho que fazer e agir de maneira tal que quando eu sair de cena, as pessoas não digam, graças a Deus, meu Deus, que morreu, tomara que o penca carregue. Mas que digam, que bom que descansou, mas que bom também que deixou um exemplo. Isso chama-se vivenciar a nossa vida com fraternidade. Procurando sempre, com liberdade, promover a igualdade. A igualdade do respeito, da tolerância, né? A igualdade fraternal. De tudo que eu queira para mim, eu desejo para você. De tudo que eu quero para meu chefe, eu desejo para a pessoa que limpa o chão, que serve o cafezinho. Porque diante de Deus, somos todos iguais. Somos todos irmãos, né? Se não fora o bendito do egoísmo e do orgulho, nós não teríamos esse problema. Não acharíamos que estamos acima da lei ou acima de outra pessoa porque ela tem uma função menor do que a nossa. Nós estaríamos apenas compreendendo que estamos em lugares diferentes para aprendermos uns com o outro. Para aprendermos que hoje eu estou eu estou num posto de comando, mas amanhã eu posso estar num posto onde eu sou comandado. Hoje eu estou aqui para servir, para ser servido, mas amanhã eu posso vir para servir. Porque Jesus nos deu esse exemplo todos os dias que ele viveu aqui entre nós. Ele nunca buscou ser servido, embora a gente saiba que não teve até hoje nenhum espírito maior, mais puro do que ele aqui entre nós. Mas ele nunca se sentou e ficou esperando a banda passar ou as coisas caírem do céu. Ele trabalhou, ele serviu, ele se doou, ele exemplificou. Isso vale para todos nós, no nosso dia a dia. Que essa fraternidade, ela seja por nós vivenciada, não com a pretensão de transformar o outro, mas que ela seja o resultado da nossa própria transformação, do nosso desejo sincero de sermos melhores.
do nosso desejo sincero de sermos justos uns para com os outros, do nosso desejo sincero de nos envolvermos com o outro, não para criticar, mas para que junto a gente possa encontrar um caminho que nos leve a amar e a servir com espírito de doação e cooperação, sempre, sem esperar nada em troca. Porque o egoísta, quando ele faz alguma coisa por alguém, ele espera alguma coisa. Ele só faz porque ele sabe que vai ter um retorno. Então, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós necessitamos dessa experiência de aprendizado aqui no planeta, nesse planeta. Os espíritos mais adiantados do que nós, eles não estão aqui conosco, certo? Eles não encarnaram e não povoaram o planeta Terra quando ele foi criado. Eles já vêm de outros planetas. Daí a importância de ter sempre um superior, né? E um inferior, mas inferior com relação ao cargo. Não é porque hoje eu sirvo o cafezinho, que eu limpo o chão, que eu passo o pano, que eu limpo os banheiros, que eu tenho que sentir vergonha por isso. Eu sou muito, vamos assim dizer, humilhada porque eu sou invisível para a sociedade. Como o gari. O gari, ele é invisível para nós. Mas no dia em que eles fazem uma greve, a gente sente falta. Mas a gente não para pensar neles com um sentimento de fraternidade. A gente pensa neles porque eles não estão atendendo a nossa necessidade de levar o lixo do nosso lar. Quando a gente pensa nele, a gente não pensa nele que ele é um ser humano, que ele tem sonhos, que ele tem dores, que ele passa por momentos difíceis, né? Mas todos nós sentimos falta quando ele não pega o lixo. Nessa hora a gente lembra. E aí a gente para refletir um pouco. Como ainda não entendemos direito o que significa fraternidade, liberdade, né, e igualdade. Porque ainda queremos o melhor para nós. Mas nós não queremos ainda dividir essa coisa boa com o outro se não tivermos algo em troca. Nós ainda não sabemos despirmos de nossa vestimenta para podermos dar espaço, vez e voz para aquele que está às vezes despido, que está sem medicação, que está sem alimentação, né? Ou que simplesmente está sem trabalho, precisando de que alguém lhe dê um apoio. Então a fraternidade, gente, não é só para a gente participar da campanha da fraternidade que tem todos os anos, mas é para a gente compreender que nós temos que ser muito mais do que a gente imagina, para que essa fraternidade faça parte da nossa vida diária. Na questão 346 do livro O Consolador, tem as pessoas perguntaram ao Emmanuel o seguinte: nas lutas da vida, como levar a fraternidade evangélica àqueles que mais estimamos, se por vezes nosso esforço pode ser mal interpretado, conduzindo-nos a situações mais penosas? Ele diz assim: de conformidade com os desígnios evangélicos, compete-nos esclarecer os nossos semelhantes com amor fraternal, em toda circunstância desagradável da existência, como desejaríamos ser assistidos irmãmente em situação idêntica dos que se encontram sem tranquilidade. Mas se o atrito dos instintos animalizados prevalece naqueles a quem mais desejamos serenidade e paz, convém deixar-lhes as energias, depois de nosso esforço supremo em trabalho de purificação, na violência que escolhem, até que possam experimentar a serenidade mental imprescindível para se beneficiarem com as manifestações afetuosas do amor e da verdade. Quando Emmanuel dá essa mensagem, dá essa resposta a essa pergunta, a gente diz assim: mas então quer dizer, se eu tento, falo, e a criatura não me
não me escuta, né? Então eu estou livre dessa responsabilidade, porque eu já tentei fazer a minha parte, certo? Você tentou fazer a sua parte, mas isso não nos isenta de orar por aquela criatura todos os dias. Isso não nos isenta de vibrar amorosamente por aquela criatura. É bom que a gente se cale, porque quem tem alguém assim rebelde dentro da própria casa, a gente sabe como é difícil. A gente tenta falar com a criatura não dá uma resposta agressiva. E muitas vezes a pessoa se zanga muito, né? E diz assim, mas eu não vou mais falar não. Vou deixar quebrar a cara, se quiser cair, cai, se quiser morrer, morra, se quiser se matar, se mata, se quiser fazer o que bem entender, se faça. Isso é não acreditar na providência divina. Isso é não entender que o amor tem força de reconstrução. Isso é não acreditar de que a semente plantada hoje, ela dará frutos amanhã. Que tudo que você ensinou hoje com amor, pode não dar fruto nessa encarnação. É verdade. Mas você pode esperar, como 2 e 2 são 4. Que no momento em que a dor envolver aquela pessoa e ela se sentir cansada de sofrer, ela vai lembrar. Como a maioria de nós lembra, por exemplo, de nossos pais, de nossos avós, quem já não os tem aqui. Papai dizia isso, mamãe dizia isso, minha avó dizia isso. Mas no momento em que ela disse, enquanto estava conosco, a gente não deu ouvidos, mas a gente memorizou. A gente não obedeceu, mas a gente guardou a informação. Mesmo que passe 50 anos, mas eu guardando aquela informação e eu colocando-a em prática, valeu a pena. O esforço não foi em vão, né? O esforço não foi em vão. Então a gente precisa entender que no momento em que não nos ouvem, não nos impede de orar por elas. Porque se não nos ouvirem pela voz do amor, pela voz da verdade, elas ouvirão pela força da dor. Então desistir jamais, perseverar sempre, porque senão nós vamos demorar muito tempo vendo esse planeta sendo um planeta de dor e expiação, de provas às vezes acerbadas, que a pessoa diz assim, meu Deus, eu não tenho forças. Embora a gente saiba que Deus não dá um fardo que a gente não possa carregar. Mas a gente sabe de antemão que se nós perseverarmos em vigilância, em disciplina, em oração, porque, meus amigos, para ser fraterno, para termos liberdade, nós temos que ser, acima de tudo, disciplinados. Porque se nós formos disciplinados, nós não vamos obedecer às ordens e às vontades do nosso eu viciado, dependente e doentio. Nós vamos obedecer aos ensinamentos do mestre, que nos ensina o quê? A obedecer. A pessoa livre é aquela que sabe obedecer. A pessoa livre é aquela pessoa que ela respeita as leis do seu país, ela respeita as leis do seu estado, ela respeita as leis da sociedade na qual ela está inserida e ela respeita a si própria. Ela é livre de tudo aquilo que o prende, certo? A tudo aquilo que lhe pendia aos seus instintos animais, a tudo que lhe prende a ira, a raiva, a cólera, a agressividade, né? A violência, a intolerância. Então essa pessoa, ela é livre por quê? Porque ela conseguiu ser fraterna com ela mesma. Mas fraterna não passando a mão na sua própria cabeça, mas tendo a certeza de que, para que ela pudesse entender a fraternidade, ela teria que abrir as algemas que a mantém presa, ou que a manteve presa, certo? Ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade e ao apego, certo? Que são assim, pense num quarteto terrível,
que a gente traz dentro da gente. É tanto que, por exemplo, também aqui foi perguntado foi perguntado aqui ao 349. Sim, foi perguntado aqui perguntado pelo Emmanuel. Ele perguntou assim, perguntado ao Emmanuel o seguinte: a Terra é escola de fraternidade ou penitenciária de regeneração? Olha só a pergunta. A Terra deve ser considerada escola de fraternidade para o aperfeiçoamento e regeneração dos espíritos encarnados. As almas que aí se encontram em tarefas purificadoras, muitas vezes colimam o resgate de dívidas assaz penosas. Daí o motivo que a maioria encontrar sabor amargo nos trabalhos do mundo, que se lhes afigura rude penitenciária, cheia de gemidos e de aflições. A verdade incontestável é que os aspectos divinos da natureza serão sempre magníficos e luminosos, porém, cada espírito os verá pelo prisma do seu coração. Mas na dor como na alegria, no trabalho feliz como na experiência escabrosa, todas as criaturas deverão considerar a reencarnação um processo sublime de sublime aprendizado fraternal, concedido por Deus aos seus filhos no caminho do progresso e da redenção. Então, quando a gente recebe a dor como lima sagrada, como lima sagrada, não, Sueli, como lima sagrada de lapidação, nos deixamos, nós vamos entendendo que a dor, certo? É a maneira fraterna da justiça divina nos transformar em pessoas melhores. Essa dor que hoje a gente passa são dores que nós fizemos outrora outras pessoas passar, né? Essa dor que hoje me dói até o íntimo do meu ser foi dores que eu fiz outras pessoas passarem. Então hoje eu estou sentindo na carne aquilo que eu fiz e que achei que estava corretíssimo em fazer. Então, quando a gente fala de fraternidade, de liberdade, de igualdade, a gente pensa, como diz assim, hoje o mundo precisa de liberdade de expressão, de liberdade para os jovens, de liberdade para as crianças, de liberdade para tudo. Mas nós somos livres. Nós não sabemos usar essa liberdade em nosso benefício próprio. Nós usamos em benefício de nossos vícios, das nossas paixões. Nós usamos essa liberdade em benefício do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa avareza, né? Do nosso apego às nossas funções, do nosso status social. Mas nós nos esquecemos que essa liberdade, como diz, é necessária a nós mesmos para que a gente possa, né, se transformar numa pessoa melhor. Para que a gente possa aprender, desde já, a amar e servir. E a querer o melhor para o outro. Para que o outro, sendo feliz, eu sou feliz. Porque aí o outro não vai ter raiva de mim, o outro não vai me desejar mal, o outro não vai fazer nada contra mim. E assim, a gente vai aprendendo a seguir a vida com sabedoria e com leveza. Porque ser feliz não é a satisfação do meu eu. É a satisfação do meu espírito livre, que vê a felicidade por saber que os outros estão felizes. Por sentir que eu posso contribuir para a felicidade do outro. Por isso que no livro Palavra de Vida Eterna tem uma mensagem do Emmanuel que ele diz assim: olha, liberdade segundo Cristo não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício,
Porque nessa base estamos, enfim, livres para atender os desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado a trevas expiatórias. Emmanuel, Palavra de Vida Eterna, é a mensagem 24, da página 61 a 63. Aí nesse mesmo livro tem outra mensagem que diz o seguinte: nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero, frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera progresso e sublimação. Assimilemos o mestre, assimilemos do mestre o senso da disciplina. Se quisermos ser felizes, aprendamos a obedecer. É Palavra de Vida Eterna, mensagem 27. Eu até gostaria que vocês que tivessem livro pudessem ler essas duas mensagens. Elas são lindas e elas são de suma importância para que a gente possa entender a profundidade dessa lição. Então, quando nós buscamos compreender a liberdade, a gente tá mais do que claro que quando Deus nos fala de liberdade, não é a liberdade de eu fazer o que eu quero com relação à minha parca visão de liberdade no mundo. Mas ele fala de liberdade quando eu compreendo os seus exemplos, os seus ensinamentos e os coloco em mim para serem vivenciados no dia a dia. E quando essa prática se torna cotidiana em mim, eu vou entender que a liberdade do mestre significa obedecer. Obedecer aos seus desígnios, obedecer às suas vontades, obedecer ao desejo sincero que o Pai Eterno tem por cada um de nós de nos vermos felizes. E essa obediência nos leva a sermos livres para servir. Não segundo a minha religião, não segundo o meu partido político, não segundo o meu status social ou o meu cargo profissional, mas segundo o meu desejo sincero de que o outro se sinta meu igual, de que o outro olhe para mim e diga: eu sou igual a fulano, embora ele esteja lá em cima, mas ele me trata como um igual. E isso chama-se fraternidade. E isso chama-se liberdade de amar, de exemplificar. E isso nos traz uma felicidade perene que a gente não encontra quando a gente satisfaz os nossos instintos, quando a gente satisfaz as nossas vontades que nos escravizam e nos deixam dependentes dessas vontades. Nós devemos buscar a liberdade de servir, porque jamais, em nenhum momento, Cristo disse para que nós fôssemos servos dependentes da sua vontade. Ele sempre nos deu a liberdade de escolher. Ele sempre nos exemplificou o que é realmente ser livre, o que é realmente fraternidade e o que é realmente igualdade. Embora a gente saiba que liberdade, igualdade e fraternidade faz parte do nosso caminhar e é um objetivo a ser alcançado por cada um de nós, se nós olharmos com verdade profunda para dentro de nós mesmos, nós vamos descobrir que nós ainda estamos um tanto quanto distantes de alcançarmos essa bênção. Mas ela não é impossível de já ser iniciada agora, nessa encarnação. Não importa a nossa idade, não importa a religião que abraçamos, não importa. O que importa é se eu quero realmente que isso seja verdade em mim, né? E que essa verdade eu possa estender aos outros pela minha vivência e não pela minha doutrinação. O Cristo não precisa de que alguém tenha como objetivo arrecadar pessoas para que sejam adeptas dele. Ele por si só se impõe.
Mas ele precisa de pessoas que viva o exemplo dele no seu dia a dia. Então, vivendo Cristo, nós estamos ensinando o outro como ser feliz. Servindo ao outro, nós estamos mostrando para o outro que o Cristo está ali, comigo e contigo. Porque o outro é o instrumento do amor de Deus na nossa vida. Assim como nós esperamos sermos instrumento do amor de Deus na vida do outro. Mas sem jamais impor essa noção de liberdade, sem jamais impor a ele essa noção de fraternidade, sem jamais impor a ele essa noção de igualdade, mas esclarecendo-o através das nossas ações, que para sermos fraternos, livres e semearmos a verdade em todos os corações, a criatura querendo entrar, e semearmos em todos os corações de igualdade, certo? Ele precisa apenas se espelhar no outro. Ele não pode dizer, eu não conheço Cristo, mas você pode conhecer o próximo. Aquele próximo que te fala bem pertinho da arte e das obras do Cristo. E aí a gente vai, de maneira prática, se transformando em instrumento do amor de Deus na vida do outro. Esse é o grande objetivo. Não é apenas termos conhecimento, meus amigos queridos. É termos vivência. Vivenciar. Experienciar o que já sabemos sobre o Cristo de Deus. E essa experiência, ela só se torna produtiva, profunda, quando nós passamos a exemplificá-la. E aí, nesse dia, nós somos felizes, nós somos fraternos, nós somos livres, nós somos iguais, porque nós somos irmãos do Cristo, porque nós somos filho de Deus, nosso Pai. Então, meus queridos amigos, já está chegando a hora da gente encerrar. Tem tanta coisa que a gente poderia falar sobre isso, né? Tantos os exemplos. A gente vai descobrindo, por exemplo, que enquanto a gente tiver... enquanto a gente for escravo de preconceitos, enquanto a gente for escravo do egoísmo, do orgulho, da vaidade, nós ainda não somos livres, né? E quando a gente valoriza a liberdade no sentido de satisfazer os nossos desejos, os nossos vícios e as nossas paixões, nós não somos livres, nós somos escravos, né? Livre é aquele que se liberta e não aquele que se escraviza. Pois vamos elevar Jesus no nosso pensamento, agradecendo este momento que para mim é maravilhoso, e agradecendo a cada um que nos abençoou com seu ouvido para ouvir, né? Com seus olhos para ver, e espera em Deus com o coração para sentir. Obrigada, Jesus, por companhias tão amorosas, por companhias fraternas, e que possamos, Jesus amado, unirmos-nos não apenas em oração quando estivermos em guerra, mas orarmos todos os dias uns com os outros, e uns pelos outros, a fim de que a guerra possa finalmente ser eliminada. A guerra dos interesses próprios, a guerra daqueles que ainda buscam, passando por cima dos outros, a satisfação na sua profissão. Mas buscarmos, Senhor Jesus, acalentar em nós as tuas lições, para que, acalentando o nosso espírito na brisa suave do teu amor, possamos ser embalados, Senhor, pelo perfume de todas as flores e buscarmos em Ti, Jesus querido, a fonte de imperecível amor, a sabedoria que ainda nos falta, a força que ainda não nos comanda, mas temos em nós a certeza de que o amor que de vós emana nos fará progredir em moralidade, em espiritualidade, em desapego e sabedoria, nas bênçãos de cada dia.
Que aprendamos a ser fraternos uns com os outros, de modo especial dentro do nosso lar. Que aprendamos a ser livres para servir, para amar e para nos doar. E que aprendamos a nos igualar ao outro, para que juntos possamos, irmanados no amor, caminhar na busca de Deus, na busca da paz interior e na busca da construção do reino de Deus em nós. Boa noite, muita paz e que Deus abençoe cada um de nós, hoje e sempre. Olha, esse Henrique quer entrar. Bichinho aí.